Vamos ler a partir do verso 1, amém? Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se-lhe à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E respondeu ele: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E fiquei só eu, e procuram me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém, queridos? Fecha seus olhos mais uma vez, amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, nos expondo, ó Pai, a Tua palavra, a esse mover profético neste lugar, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor sonde os nossos corações. O Senhor é aquele que conhece cada um de nós nas nossas profundidades, nas nossas particularidades. Senhor, e eu oro para que esta palavra, Senhor, ela possa entrar no nosso coração, transformar a nossa vida, transformar a
nossa mente, gerar frutos, ó Deus, em nós. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro a nossa mente agora cativa ao Teu Espírito Santo, ao governo do Teu Espírito Santo, e tudo aquilo que vem contra, que é contrário, que vem para roubar a palavra semeada, eu declaro agora quebrado pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Toda resistência no mundo espiritual, eu declaro quebrada agora no nome de Jesus, que a Tua palavra possa vir, trazer correção, alinhamento e transformação, Senhor. Nós nos expomos a esta palavra, porque ela é viva e eficaz, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto que nós lemos, ele relata um momento muito pontual na vida do profeta Elias, um momento muito marcante na vida dele. Mas antes disso acontecer, vamos rebobinar um pouquinho a fita aí para a gente entender a trajetória desse homem até chegar exatamente a esse momento que nós lemos aqui. Elias, ele é um dos profetas mais conhecidos do Velho Testamento. Quando a gente fala em Elias, o que vem na sua mente, na sua cabeça? Você que lê a Bíblia e conhece a história dos profetas. A gente se lembra daquele homem que orou para não... Deixa eu testar vocês, gente. Vamos lá. Que orou para não chover, e por 3 anos não choveu. A gente vê uma trajetória na vida de Elias marcada por muitos sinais, né? Você vê ele sendo alimentado por corvos, que coisa exótica, né? Ali na beira do ribeiro. Você vê ele orando e para que não chova, e por 3 anos não choveu, só choveu quando ele ora novamente, então a chuva vem. Você vê ele multiplicando o azeite da viúva, ressuscitando o filho da viúva. Você vê ele orando justamente um momento anterior a esse texto que nós lemos, lá no monte, onde estavam reunidos todos os profetas de Baal, e Elias também, os profetas clamando ao seu Deus, e ele não respondia. E então chega o momento de Elias, ele se coloca diante do Senhor, e ele ora, e a Bíblia nos diz que o Senhor, ele responde com fogo do céu, e o fogo consome aquele holocausto. Isso é exatamente o momento anterior do texto que nós lemos aqui. E a Bíblia nos diz que ele vai ali então e mata todos os profetas de Baal e da deusa Aserá. E a vida de Elias, ela é marcada pelo sobrenatural, por uma intervenção sobrenatural de Deus constante. Esse era o histórico dele. É exatamente tudo isso, toda essa trajetória que aconteceu até chegar nesse exato momento do texto que nós lemos aqui, quando ele recebe o recado da rainha Jezabel. Depois dele orar, o fogo descer do céu, em resposta à oração dele ali naquele lugar, a rainha, e ele mata os profetas, e a rainha fica furiosa e manda um recado para ele dizendo: olha, se amanhã, a essa hora, eu não fizer a mesma coisa com você, faça comigo os deuses o que eles quiserem. Ela ameaça Elias, envia esse recado para ele. E aí, a gente vê o quê? Elias, o texto revela que ele sentiu medo e fugiu. Ele se deixou abater pelas ameaças de uma mulher. E eu não estou aqui menosprezando, porque ela era má. Ela era uma mulher perversa, pagã, má. Mas você concorda comigo que diante de tudo que aquele homem já vivenciou, todas as grandes experiências que ele teve, ele matou mais de 800 profetas ali de Baal e da deusa Aserá. De repente, ele recebe uma ameaça de uma mulher, e a Bíblia diz que ele ficou apavorado, ele sentiu medo e ele fugiu. Parece contraditório, sim ou não, irmãos? E eu não sei se você assim como eu, muitas vezes a gente lê textos como esse na Bíblia, textos desses grandes homens e mulheres de Deus, que a Bíblia nos descreve lá no livro de Hebreus como os heróis da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno deles. A gente vê a vida, a trajetória desses homens, e quando chega momentos como esse que Elias enfrentou, assim como tantos outros homens de Deus, enfrentou momentos que eles sentiram medo, que eles falharam,
E aí a gente fica assim, gente, mas como pode? Como que funciona a mente de uma pessoa assim nesse momento? Ao mesmo tempo que ele está orando, o fogo está descendo do céu, ele está ali ousado, matando os profetas, de repente ele recebe a ameaça de uma mulher e ele fica apavorado, e ele sente medo e foge. Sabe, queridos, e o Senhor, Ele falou profundamente ao meu coração, enquanto eu questionava exatamente isso. Como assim? Como assim Elias, diante de tudo que ele viveu, ele sentiu medo e fugiu? Isso faz dele um covarde, irmãos? Não. Isso faz dele humano. Porque ele era humano. O livro de Tiago 5,17, ele diz assim que Elias, ele era homem, humano. Semelhante a nós, semelhante a eu e você. Então, ele fez todos aqueles feitos através do poder do Senhor, mas ele era humano, assim como eu e você somos humanos. E foi onde o Senhor me confrontou exatamente neste lugar, quando eu questionei a trajetória daquele homem, todas as suas vitórias, todas as intervenções e milagres sobrenaturais. Como assim esse homem cai nesse lugar de fuga? Como assim esse homem foge de um recado de uma mulher? Mas assim, foi nesse momento que o Senhor, Ele me confrontou. E eu vou dividir com você, porque eu não vou apanhar sozinha, né? O confronto do Senhor para mim nesse questionamento a respeito desse homem. Porque muitas vezes nós cobramos uma alta performance, um alto nível de espiritualidade, resposta dos outros, principalmente quem está em um nível de destaque, vamos dizer assim, destaque que eu digo por estar à frente, né, como profeta, como líderes, como pastores, como ministros. A gente cobra um alto nível de performance e a gente coloca uma expectativa como se eles não pudessem falhar, como se eles fossem infalíveis. Então não pode falhar. Pastor não pode falhar, pastor não pode ficar doente. Pastor não pode ficar triste. Pastor não pode ficar desanimado. Não pode se cansar. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele me confrontou muito nesse texto. Por quê? Porque a gente está cobrando sempre uma alta performance do outro. E tem que suprir sempre expectativas para acalentar a carência emocional e espiritual daqueles que estão o tempo todo buscando por mais um milagre. Daqueles que estão o tempo todo buscando pela revelação do céu. Tem que ser a última revelação. O que aconteceu no céu agora tem que descer aqui. Porque a gente tem que suprir expectativas. A gente tem que gerar mover sobrenatural na igreja para suprir expectativas. Se não cair fogo do céu, não serve. Tá, Eliezer? Tem que cair fogo do céu, ressuscitar morto. Em nome de Jesus. Ainda vamos. Mas se não acontecer tudo isso, não serve. Não serve. Se o pregador não chegar aqui e tiver essa última revelação do céu, faz o download aqui, Espírito Santo, e transmite aqui, e se não ora e o fogo não cai do céu, não, está muito ruim, esse culto hoje não serviu. Não foi, esse culto está frio. Será que não é porque eu estou fria? Você já se perguntou assim? Todo mundo quer o Elias do monte, mas ninguém quer o Elias do vale. Sabe por quê? Porque ele parou de produzir. Ele parou de produzir. Então, se a gente para de produzir, a gente não é bom o suficiente. Mas você sabe por quê? Porque os nossos olhos estão no lugar errado muitas vezes. Nós estamos colocando expectativas em pessoas que são humanos, como Elias era humano, como eu e você somos humanos. Ah, se o louvor não fluir, se eu não arrepiar, se eu não chorar, esse povo do louvor não está se consagrando, não. Vocês vão orar mais, vocês vão, ainda que tenha, tá, irmãos? Não estou dizendo que não tem, mas se o louvor não fluiu, meu Deus, tem dia que esses meninos quase infartam aqui, e tem hora que você olha, tem gente olhando, a luz girando, e fica disperso.
Sabe, irmãos, a gente cobra, a gente é bom em cobrar um alto nível de performance das outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja não foi chamada para produzir entretenimento para a plateia, irmãos. Para deixar a plateia feliz. Irmãos, esse não é o nosso chamado, esse não é o nosso papel. Nós fomos chamados para pregar o evangelho do reino puro e simples, e a gente não tem que inventar nada. A gente não tem que inventar. E dentro desse momento que o Senhor estava me confrontando a respeito disso, sobre eu questionar o porquê, como se eu fosse melhor do que Elias. Eu nunca orei e fiz fogo descer do céu, irmão. Você já? Eu nunca ressuscitei um morto, como diz Joabe, ainda. Eu nunca ressuscitei um morto. Eu nunca orei e a chuva não veio. E depois eu orei e a chuva veio. E eu ousei questionar, como assim esse homem que desenvolveu alta performance, que fez o que ele fez, como assim ele foge da ameaça de uma mulher? Tudo bem que era uma doida, mas como assim? E foi onde o Senhor me confrontou. E eu vou passar para você, se a carapuça se vir, você bota ela, né? Porque eu fui muito confrontada aqui. Onde o Senhor me disse, você esteve ali onde Elias esteve? Não, Senhor. Você enfrentou o que ele enfrentou? Não, Senhor. Você calçou as sandálias de Elias para saber o que ele estava vivendo? Não, Senhor. Então é fácil você cobrar uma alta performance, porque você não estava no lugar dele. Por muito menos você quer desistir. E é verdade. Foi isso que o Senhor falou comigo. Eu transfiro para você. Pega aí. Vou fazer igual o povo aí. Pega essa. Pega a chave. Misericórdia, Jesus. Vou jogar. Não, estou brincando, irmãos. Sangue de Jesus tem poder. Mas foi exatamente isso que o Senhor me confrontou. Por muito menos eu quero desistir. Quero. Quero. Mas é muito fácil eu cobrar do outro a expectativa, cobrar do outro a performance e achar que ele é obrigado a produzir. Irmãos, o fogo é de Deus, não é nosso não. E o dia que ele quiser mandar o fogo vem. O fogo vem. Nós não temos que produzir nada aqui. Ninguém tem que ficar ensinando aqui na frente do louvor para tentar fazer você e eu ser espiritual. Você sabe onde isso começa? O fogo começa lá no seu quarto, quando você fecha a sua porta e você ora ao Senhor no seu secreto. Porque se o fogo começa lá, quando você chegar aqui, ele vai continuar aqui, ele vai fluir aqui. Se a gente se preocupar mais com a nossa performance diante do Senhor, irmãos, do que cobrar dos outros um nível de resposta que nem eu mesmo estou disposta a dar, aí as coisas vão fluir. Então, fica a dica para nós, irmãos, é para mim, porque eu fui pregada primeiro por essa palavra, por vários motivos, vários que a gente vai entendendo no meio do caminho. Então, antes de ser juiz sobre o nível de resposta do outro, nós temos que calçar os chinelos dele. Nós temos que enfrentar o que ele enfrenta. A gente tem que carregar o que ele carrega. Antes da gente olhar e julgar. E esperar alguma coisa. E achar que o outro é obrigado a produzir alguma coisa para que eu me sinta bem. Sabe, queridos? Irmãos, como nós vivemos essa geração, sabe, da performance. O tempo todo a gente vive isso. A igreja, de uma forma geral, é obrigada a ficar produzindo, performando coisas para segurar membros. Irmãos, eu não estou disposta a fazer isso, não. Você tem que fazer isso, porque lá na igreja, não sei onde tem. Amém, irmãos? Pode ir para lá. Irmãos, eu sou uma pessoa de um coração leve, eu abençoo todo mundo. Você sabe por quê? Porque quem está aqui com a gente, está aqui por um motivo. E não adianta eu estar aqui se o meu coração não está aqui. Se o meu coração está no lugar A ou B, eu tenho que ir para o lugar A ou B, porque é lá que Deus vai me usar. É lá que as coisas vão acontecer. Agora, se você está aqui, que o seu coração também esteja aqui. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Pastora é indireta? De jeito nenhum. Eu não sou pastora de pregar indireta. Eu sou muito direta mesmo naquilo que o Senhor me dá. E naquilo que o Senhor me entrega. Às vezes eu falo, Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor está me dando isso aqui para me falar? Mas amém, irmãos. Porque se a gente não fala, eu vou ser cobrado por Ele. Eu prefiro ser cobrado por Ele do que ser cobrado por você. Aliás, o contrário. Eu prefiro ser cobrada por você do que por Ele. É o contrário. Então, queridos, não existe ninguém nessa terra, não existe super-homens, super-mulheres, existem seres humanos totalmente dependentes da graça e do favor de Deus para fazer o que quer que seja. Todos os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles enfrentaram situações. Eles tiveram medo, e isso não fez deles incrédulos, fez deles humanos. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Não vou falar para você falar nada para ela, não. Só olha para ela. Olha para ela. Vamos, gente. Você não quer olhar, não? Está vendo essa pessoa aí do seu lado? Ela é humana. Então, para de cobrar muitas vezes altas performances dela. Porque ela é gente. Ela é humana. Ela falha, ela erra. A gente erra, irmãos. Pastor erra, irmãos. Pastor peca, irmãos. Pastor fica triste. Irmãos, pastor quer desistir. Muitas vezes, eu que o diga. Quer, irmãos? Tem hora que eu falo, Senhor, o Senhor tem certeza. O Senhor tem certeza mesmo, de verdade, que o Senhor tem isso para mim? Porque tem hora que eu olho para mim e eu falo, meu Deus, parece que eu não vou dar conta. E eu vou confessar para você a minha fraqueza aqui hoje. Minha mais alta renúncia, irmãos. É a minha renúncia para o Senhor. É estar no lugar que eu estou hoje. E eu falo isso diante do Senhor porque Ele sabe que é verdade. É o meu mais alto nível de renúncia para o Senhor. Quem me conhece de perto sabe. Nunca tive. Nunca tive sede por isso aqui. Nunca tive, irmãos. Nunca tive. Nunca tive necessidade de plataforma. Nunca tive. A minha necessidade é o campo. Você quer me fazer feliz? Manda eu lá para a Bahia. Manda eu lá para o Piauí. Dorme na barraca. Dorme na rede, como a gente dormiu na Guiana. Volta com a coluna destruída. Irmãos, isso me enche o coração. Mas o Senhor vai exigir de nós muitas vezes renúncias. Não é aquilo que eu quero ou que eu acho que tem que ser. É aquilo que Ele quer e que Ele acha que tem que ser. Então, se é isso, amém, glória a Deus. A gente vai. A gente vai. A Bíblia, ela não esconde as fraquezas dos homens e mulheres de Deus. Você já percebeu isso, né? Quando você lê a Bíblia, ela não esconde as fraquezas, está lá. Está lá registrado, desde a primeira fraqueza, lá no Éden. Está lá, desde o primeiro BO, desde a primeira briga de casal. Está lá, está tudo lá, tudo foi registrado. Para quê, irmãos, que está registrado? Para que a gente olhe para eles, como eu olhei para Elias e falei, nossa, mas como assim? Elias ficou com medo de uma mulher. Como assim Elias fugiu? Para que eu olhe para eles e me julgue melhor do que eles? Não, irmãos. É para que eu me identifique com eles, porque eu sou humano como eles. É para que eu olhe para a fraqueza deles e pense, meu Deus, não é só eu que sou fraca, não. Olha, Elias é o cara. Olha Moisés. Meu Deus, quem sou eu na fila do pão? É para que eu julgue? Não, é para que eu me identifique. É para que eu olhe e pense, meu Deus, Deus escolhe os fracos mesmo. Ele escolhe aqueles que não são mesmo. É esses que o Senhor escolhe. Então não importa a grandeza dos nossos feitos e conquistas, todos nós teremos que enfrentar os nossos medos. Todos nós temos as nossas fraquezas. Irmão, não tem ninguém aqui dentro desse salão agora, ou que está nos ouvindo em casa. Não tem ninguém isento. Todos nós temos fraquezas, porque senão a gente não seria humano. Não é? A gente tem, irmãos. Todos nós temos medos. Às vezes a gente quer escondê-los, não é assim? Mas todos nós temos. Às vezes essa semana eu ouvi, não sei onde, alguém falar assim, a gente brincando mesmo, conversa de brincadeira. Minha vida é um livro aberto, não sei com quem foi que eu falei, né? Não. A vida de ninguém é um livro aberto. Você concorda comigo? Não é. Por quê? Porque existem áreas da nossa vida que só Deus sabe.
que não é aberto para ninguém. Existem lugares na nossa alma, no nosso coração, que a gente não deixa ninguém ver. Não é assim, irmãos? Ninguém quer falar, né? Mas ninguém quer concordar, mas tem. Tem. Porque todos nós temos medo. Por mais forte. Você pode olhar para o irmão mais grandão, mais fortão. O Rodrigo não está aqui agora para eu usar ele de exemplo, né? Você pode olhar para essa pessoa, que você pensa assim, nossa, que pessoa forte, né? Que pessoa firme. E você pensar assim, não, essa pessoa parece que não tem fraqueza. Tem, irmãos. Todos temos fraquezas, todos temos medos. E dentro disso eu quero perguntar para você, quais são os seus medos? Você consegue parar aí agora, sim, e pensar? Porque isso é muito particular. Aquilo que gera medo em você pode não gerar medo em mim. Não é assim? E vice-versa? É muito particular. Por exemplo, se eu soltar uma caixa de barata aqui agora, muita gente vai sair correndo para salvar a sua vida. Isso é uma brincadeira. Eu fiz isso aqui de manhã. A Nara não está aqui para eu pegar no pé dela, mas está a Stephanie ali também, que tem pavor de barata. O que eu quero dizer é que cada um tem o seu medo. E aquilo que às vezes para você te causa pavor, para mim não. Porque é muito particular. O medo de Elias tinha um nome, que era Jezabel. E ela perseguia Elias para matá-lo. Todos nós temos uma Jezabel, irmãos, que nos persegue. Todos nós. Representando na figura do medo. Todos nós temos um medo que nos persegue, que quer nos parar, nos limitar, nos matar, destruir os planos e o propósito de Deus para nós. Não é isso que o medo faz na nossa vida? Ele nos paralisa. E muitas vezes ele tem o poder de matar o propósito de Deus na nossa vida. Sim ou não? Agora, nós não podemos fugir disso. Nós somos humanos. E como humanos, nós vamos ter que enfrentar os nossos medos. Ninguém está isento disso. Ter medo, irmãos, é normal, tá? Nem tudo é falta de fé, não. É normal. Medo é um mecanismo de defesa da gente. Agora, qual que é a questão aqui? Nós não podemos nos deixar ser governados pelo medo. Essa é a diferença. Elias começou a ser governado pelo medo. Ele foi ameaçado. Ele sentiu medo. Ele ficou apavorado. O que ele fez? Ele fugiu. Toda fuga expõe o medo. Tudo aquilo que você foge e você tenta se enganar, sabe? Dá uma desculpa, um nome mais bonitinho, mais aceitável para não assumir. Não é só eu que faço isso, não, irmãos. Para não assumir a verdadeira realidade do seu coração. Toda fuga expõe o medo. Então Elias teve medo. O que ele fez? Ele se levantou. O texto diz para quê? Para salvar a sua vida. Por que eu posso afirmar isso? Que toda fuga expõe o medo? Porque nós não fugimos daquilo que não nos causa ameaça. Sim ou não? Se eu soltar um gato aqui, tudo bem que eu conheço alguém, não está aqui hoje não, que tem pavor de gato. Mas alguém tem medo de gato aqui, irmãos? Pavor. Se eu soltar um gato aqui, vai ficar tudo normal, não vai, irmãos? Ninguém vai sair, eu espero, né? Ninguém vai sair correndo daqui. Por quê? Porque você não se sente ameaçado por ele. Agora, se eu soltar o leão naquela porta ali, o que é que vai acontecer, irmãos? O que é que você vai fazer? Se eu soltar um leão ali, vai ficar todo mundo doido, apavorado, subindo nas paredes aqui. Por quê? Porque o leão representa uma ameaça contra a minha vida. Não é isso? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fugir do leão. Para me proteger, lógico. Para salvar a minha vida. Então o medo, ele é a antecipação mental do perigo a ser enfrentado. Você visualizou. Você já se armou. Então você já antecipa na sua mente. Isso vai me causar mal.
É uma antecipação mental. É a ansiedade sentida antes de enfrentar alguma situação que nos coloca em risco. E aí, quando a gente fala de medo, de fuga, né? Tem tantos tipos de medo. Muita gente tem medo de mudanças. Já viu que a pessoa que tem dificuldade de mudar em todos os aspectos é metódico? Nunca pode mudar nada. Rotineiro, tem medo de mudar. Nunca ousa tentar. Essa pessoa, você sabe como que ela vai se sabotar? Ela vai fugir de todas as oportunidades que vier para ela. Pode ser as melhores. Tipo assim, pode ser para ganhar mais. Mas ela é insegura. Ela tem medo. Ela vai fugir. É um mecanismo de defesa dela. Ela vai fugir. Ela não vai ousar tentar. Tem medo de fracassar. Medo de dar tudo ruim. E a gente é ótimo em pensar só nas tragédias, né? Vai dar ruim. Meu Deus. Vai dar tudo ruim. Medo de fracassar. Medo de críticas. Irmãos, tem gente que não consegue respirar porque tem medo de ser criticado. Você já pensou nisso, irmão? Isso é muito sofrido. É sofrido. E eu falei aqui de manhã e vou falar de novo. Pensa num trem que eu odeio. É a tal da crítica construtiva. Olha, irmão, você é muito lindinha, mas eu vou te falar isso aqui para o seu bem, tá? Para você. É para te ajudar. Sabe, irmãos, e vem com a pitada do inferno muitas vezes. Eu não estou dizendo que é sempre, irmãos, mas a grande maioria das vezes, esse tipo de crítica, ele não vem para salvar o outro, não, ele vem para destruir. Ele vem para ferir. Eu conheço pessoas que parou na vida de muitas coisas, talvez você vai se identificar no seu lugar agora. Porque um dia alguém falou para você que você não era bom o suficiente. E você acreditou. Por isso você parou. Eu não suporto esse negócio. Não suporto, irmãos. Cuidado quando você vier fazer uma crítica construtiva para mim. Estou brincando, irmãos. Eu sou brava, mas não... sou mais um pouquinho do que você pensa. Estou brincando. Estou brincando não, né, Steph? Estou falando a verdade. Mas, enfim, irmãos, por que isso? Irmãos, se eu vou abrir a minha boca para te ferir, Poli, em nome de... eu só quero te ajudar. É para o seu bem. Eu tenho capacidade de destruir a vida de alguém. Por isso que hoje, e nesse mundo de hoje, principalmente, a gente tem tanto medo de ser criticado. Porque a gente tem medo de se expor nas redes sociais. E vir aquele turbilhão de coisas. Você já viu como que é hoje esse mundo? E você sabe quem faz? É os crentes, irmãos. É nós. Jesus tem misericórdia de nós. É a gente que entra lá e arrebenta o outro. Então eu quero deixar isso aqui sobre a questão de críticas. Irmãos, tome cuidado com isso. Eu gosto de dar a minha opinião quando ela é requisitada. Às vezes eu posso até enxergar uma situação. E ela me incomoda. E eu não gosto, de fato. Irmãos, mas eu penso um monte de vezes. Até se eu ver que não tem jeito de eu chegar para poder falar alguma coisa. Porque eu posso matar alguém. Estou falando de críticas, tá, irmão? Críticas disfarçadas. Não estou falando de correção. Não vamos misturar as coisas. Não estou falando de quebra de princípio de palavra, que a gente tem que tolerar. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de críticas. Né? Aí tem aqueles que têm medo da rejeição, medo de ser rejeitado, medo de ser julgado. No fundo, todos nós temos esse medo, não é, irmãos? Ou você gosta de ser rejeitado? Tem alguém que gosta de ser rejeitado? Levanta a mão. Ninguém gosta de ser rejeitado. Todos nós, se a gente for olhar, todos nós temos um pouco disso aqui. Porque eu tenho medo de ser exposta. Misericórdia nas redes sociais. Tenho. E digo para você, eu falo, meu Deus do céu, não tenho emocional para aguentar esse negócio aí, não. Tenho não, irmãos. Então, existe tantos medos. E eu quero perguntar para você. Eu falei um pouquinho aqui. Qual é o seu medo? Eu sei o meu, os meus, né? Não são poucos, não, são alguns, um cadiquinho. Mas eu quero que você pense aí no seu lugar. Qual é o seu medo?
E aí, diante de tudo isso que eu falei, a nossa reação diante daquilo que nos causa medo, nos causa temor, é fugir, é achar uma fuga. É mais fácil fugir do que enfrentar, não é? É mais fácil. Não quero lidar com isso não. E a gente entra em um lugar de fuga para não ter que enfrentar os nossos medos. E aí, nós começamos a ser dirigido pelo medo. Porque a gente começa a fugir. Se você está fugindo, você está sendo conduzido a algum lugar, não é assim? A gente começa a ser dirigido pelo medo. E geralmente, ele vai nos levar para esse lugar onde a gente se sente seguro. Então, se eu me sinto segura, não botando minha cara nas redes sociais, eu vou fugir. Às vezes Deus até tem, eu poderia. Tem hora que eu fico pensando, nossa, eu poderia. Mas aí, não, mas isso é tanta exposição. As pessoas hoje são isso e aquilo, vai entrar e vai arrebentar, e aí, meu Deus. E aí a gente começa a ser conduzido pelo medo, e ele nos leva a esse lugar de fuga que nos faz sentir seguros. O que não significa que você está seguro. Você acha que está seguro. Mas não significa que você está seguro. Lembre-se de quem te colocou lá. Entendeu? Não foi Deus. É o medo. Então, para onde os seus medos estão te dirigindo? Lembrando que esse lugar de fuga, ele pode nos afastar do propósito de Deus. Porque às vezes a gente está fugindo exatamente daquilo que Deus tem para nós. Exatamente daquilo que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, para sua vida. Às vezes você está fugindo exatamente disso. Então, para onde os seus medos estão te dirigindo? O medo de Elias levou ele para o deserto. Vamos voltar lá, rebobinando. Elias ficou com medo. Olha, presta atenção. Elias ficou com medo, levantou-se e fugiu para salvar a sua vida. E aí, no meio do caminho, presta atenção comigo aqui. Ficou com medo, levantou, fugiu. No meio do caminho, ele estava com o servo. O que ele faz? Ele deixa o servo no meio do caminho. Ele deixa o servo no meio do caminho. E aí, no versículo 4, diz assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto. Olha, então ele sentiu medo, levantou, fugiu para salvar a sua vida, deixou o seu servo, presta atenção na trajetória dele, deixou o seu servo no meio do caminho, e ele mesmo, olha o que o texto diz, ele mesmo foi para o deserto. E aí quando chega lá no deserto, ele se senta debaixo de um zimbro, de uma árvore, e a Bíblia nos diz o quê? Que ele sentiu vontade de morrer. Percebeu? Sentiu medo, fugiu, deixou o servo pelo caminho, foi para o deserto, sozinho. Presta atenção. E chegou lá no deserto, sozinho, com medo. Ele sentiu vontade de morrer. E olha a oração dele para o Senhor: basta, Senhor, tira a minha vida. Irmãos, ele foi ousado, né? Porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu brinquei aqui hoje, falei assim, só porque ele orou, porque queria morrer, Deus olhou e falou assim, você não vai morrer. Quem conhece a história de Elias sabe o que eu estou dizendo. Será que funciona com a gente? Então assim, só porque ele orou pedindo para morrer, não morreu. Mas, o que eu quero dizer aqui, ele mesmo, fala comigo, ele mesmo, foi para o deserto. Então, queridos, nem todo deserto que nós entramos, foi Deus que nos colocou lá. Existem desertos que nós nos colocamos nele. Nós vamos para ele com as nossas próprias pernas. Quando nós deixamos de ouvir o Senhor, e passamos a ser guiados pela voz do medo, da insegurança, da incerteza, nós vamos tomar caminhos errados. Você percebe, quando você lê a história de Elias,
Em todos os momentos diz assim, e veio a palavra do Senhor a Elias, faça isso. Elias fazia. E veio a palavra do Senhor a Elias, vai para tal lugar. E Elias ia. E veio a palavra do Senhor, você vê, o tempo todo na trajetória dele, ele era movido pelo quê, irmãos? Pela palavra do Senhor. Mas aí, nesse momento aqui, ele não foi movido pela palavra do Senhor. Ele foi movido pela voz do medo. E então, ele traça todo esse caminho, toda essa trajetória. E ele vai para o deserto. O Senhor enviou Elias para o deserto? Não. Ele foi por conta própria. Deserto fala de lugar de isolamento. Isso é tão verdadeiro que ele deixou o servo dele para trás. Ele queria se isolar. Elias, ele estava num quadro de depressão. Homens de Deus têm depressão, tá, irmãos? Nem tudo é o capeta, é demônio, não. A gente sabe que existe quadros, sim, que existem influências malignas, mas deixa eu te falar, tem coisa que é fisiológica, tá, irmãos? Homens de Deus fica depressivo. Mulheres de Deus fica depressiva também. Se cansa. Você não se cansa, não? Cansa, não cansa? Estou falando emocionalmente, tá, irmãos? Se cansam. Então ele estava nesse momento aqui, irmãos. Num quadro de depressão a ponto de pedir para morrer. O que é contraditório, porque ele foi para lá fugindo para não ser morto. Mas enfim, né? Enfim, isso mostra a situação de Elias. Então o que ele estava fazendo lá? Fugindo. Fugindo. Fugindo dos seus medos. Então, querido, preste atenção aqui. Talvez o deserto que você está vivendo e acha que foi Deus que te colocou lá, você entrou nele com as suas próprias pernas. Você já parou para pensar nisso? E muitas vezes nós queremos responsabilizar Deus, porque nós estamos vivendo ou morrendo aos poucos no deserto da escassez emocional, da escassez espiritual, da escassez financeira. E aí a gente quer culpar Deus, porque Deus não nos abençoa. A gente quer culpar as pessoas, mas você se isolou. Você deixou pessoas para trás. Você. Eu. Nós muitas vezes vamos para o deserto com as nossas próprias pernas. E aí a gente quer se justificar diante de Deus. Não é Deus que está permitindo eu passar por isso. Para a gente não se encarar no espelho, irmãos. É Deus, então eu vou sentar aqui, chorar, lamentar e lamber as perebas, sabe? Porque Deus me pôs aqui neste lugar, então Ele vai me tirar deste lugar, mas muitas vezes não foi Ele que te pôs lá. Você foi sozinho com as suas próprias pernas. Você está esperando Deus te tirar de lá e Deus está esperando você se levantar e andar. Levanta e anda. Pouco anjo sacudiu ele. Levanta, come aqui. Sua jornada é longa. Levanta e anda. E aí o texto continua que ele estava tão fadigado que ele comeu, dormiu de novo. Olha o quadro, depressivo, exausto. Comeu, dormiu de novo, o anjo vai lá de novo, sacode o homem, levanta, meu filho, come aqui, porque a sua jornada ainda é longa, você ainda tem muita coisa ainda para fazer. E a Bíblia diz que ele levantou, comeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele perdeu as suas forças. E aí eu te pergunto, quem nunca? Se você não perder um dia, talvez você vai chegar nesse lugar. Espero que não, mas sim. Quem nunca? Irmãos, existem momentos nas nossas vidas que literalmente, nós perdemos as nossas forças. Parece que nós não temos nem força e nem vontade de ter força para sair daquele lugar. Quem já viveu isso? Assim, Senhor, eu não tenho força, mas eu não estou tendo nem vontade de ter força. Tamanha é a minha fraqueza para sair deste lugar. Irmãos, não existe ninguém tão forte que nunca tenha se cansado. Não existe ninguém tão forte que nunca tenha sentido medo, insegurança e até vontade de desistir.
Isso revela a nossa humanidade frágil, irmãos. Sim, agora todavia, em todos esses momentos existe uma graça disponibilizada para nós e através desta graça nós podemos encontrar forças para continuar a nossa caminhada. Não é o que o Senhor diz para Paulo? Na fraqueza de Paulo, Deus podia ter tirado a fraqueza dele, o espinho da carne dele, sim, mas Deus não tirou. Você vai caminhar com esse espinho, sabe por quê? Porque a minha graça te basta, porque é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém, queridos? Mesmo no momento de fragilidade de Elias, mesmo o Senhor não tendo enviado ele para o deserto, o Senhor não desamparou. Deus não desamparou você. Você não está sozinho. Deus é sabedor, queridos, de todas as nossas fragilidades. Ele é sabedor de todas elas. Ele escolheu você e eu, apesar de nós. Ele sabia das minhas fraquezas. Ele sabia onde você ia errar, lá na frente. Ele sabia onde nós íamos pecar contra Ele. Ele sabia. E mesmo assim Ele nos escolheu. Mesmo assim Ele te escolheu. Apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, mas através das nossas fraquezas, o poder dele é revelado. Então ele sabia que a gente ia se cansar. Não se engane, ele sabia. Ele sabia que naquele dia, naquela hora, você ia querer jogar tudo para o alto como Elias fez. Eu quero desistir de tudo. Eu quero, como é que a gente fala? Chutar o pau da barraca. Eu não sei de onde saiu essa expressão, mas ela existe. É chutar o balde. Sabe, ele sabia. Mas mesmo assim ele te escolheu. Olha como Deus é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Irmãos, eu agradeço o Senhor todos os dias. Porque eu olho para mim e eu falo, Deus, o Senhor tem certeza? O Senhor tem certeza que o Senhor me escolheu mesmo para esse negócio, Senhor? Porque, irmãos, eu não vejo bem nenhum em mim. Não vejo. Mas Ele nos escolheu apesar de nós. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, sabedor que a gente ia se cansar, sabedor que a gente um dia ia querer desistir. Me lembrando agora daquela música do Israel, como podes me amar, mesmo sabendo que eu sou falho, sabendo que eu faço de errado, como pode em mim confiar? Irmãos, eu pergunto isso para o Senhor. Então se sinta privilegiado. Porque apesar das suas fraquezas, Ele te ama e Ele te escolheu. E Ele não desiste de você. E Ele nos convida nesses momentos em que nós estamos fracos, desistidos, a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Fala amém. Me ajuda a pregar, irmãos. Ele tem cuidado de nós. Ele disponibilizou para nós esse lugar de descanso, mesmo no meio das piores tempestades, mesmo no meio do seu pior dia, do seu pior momento. Ele disponibilizou para nós esse lugar onde nós nos escondemos nele, nós nos achegamos a Ele. A Ele. E nesses momentos de fraqueza, irmãos, que muitas vezes nós enfrentamos, os nossos medos, eles se tornam, aos nossos olhos, como gigantes invencíveis. Não foi o que aconteceu com Moisés, quando ele enviou ali os espias para Canaã? A Bíblia nos diz que ele enviou ali os 12 espias para espiar a terra, para ver se a terra era realmente boa, se a terra manava leite e mel, né? E ele envia ali os espias para espiar a terra, e aí, quando eles chegam lá, eles se deparam com o inesperado. Os gigantes, havia gigantes lá. Gigantes, eles não contavam com aquilo. Eles não contavam com aquilo. E aí o relatório de 10 dos 12 espias foi o seguinte, resumindo muito, foi o seguinte: eles são mais fortes do que nós. Olha só. Eles são mais fortes do que nós. E nós éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e também aos olhos deles.
Percebe que o relatório deles foi baseado na ameaça representada pelos gigantes. Eles mesmos se viam como gafanhotos. O que quer dizer isso? Eu sou fraco, indefeso. Um gafanhoto, você pisa nele e mata ele. Ele é impotente. Então, eles se viam como gafanhotos, e é isso que o medo faz. Ele nos torna pequenos aos nossos próprios olhos, e quando ele consegue nos convencer disso, nós somos vencidos. Quando o medo te convence que você é pequeno demais, que você não vai dar conta disso, que você não vai dar conta de lidar com tudo que você tem que lidar na sua vida, que você não vai conseguir corresponder ao chamado do Senhor, quando o medo te convence disso, aí sim, você é vencido. Você é vencido pelos gigantes? Não, pelo medo. Eles não foram vencidos pelo gigante. Eles foram vencidos pelo medo dos gigantes. Porque eles se viam como gafanhotos diante daqueles gigantes. E aí eles dizem assim, e nós éramos também, aos olhos deles, deles quem? Dos gigantes, como gafanhotos. Mas espera aí, irmãos, se esses gigantes tivessem visto eles lá, tinha dado ruim. Eu não acredito que eles foram vistos assim, enxergados aos olhos dos gigantes como uma ameaça, porque senão eles não tinham nem saído de lá, a não ser com a intervenção do céu, claro. Mas estamos analisando a cena humanamente falando. Mas eles falavam, nós também éramos, sabe, aos olhos deles como gafanhotos. E aí, sabe, o que veio ao meu coração foi que às vezes nós desistimos daquilo que Deus tem para nós com medo de gigantes que nem nos viram. Mas o gigante nem está te vendo. Você está com a síndrome da perseguição, vai me destruir, vai me matar, vai dar tudo ruim. E aí a gente desiste daquilo que Deus tem para nós com medo de gigantes, de ameaças que ainda não são reais. Em algum momento, sim, eles teriam que enfrentar aquele gigante, mas vamos viver um dia de cada vez aqui, irmãos? Porque a gente somatiza o gigante demais, e aí a gente fica doido, porque a gente não sabe como lidar com tudo isso, então a gente está pensando no gigante que matou hoje, no que eu tenho que matar amanhã, depois da manhã, até o final do ano, aí a gente contabiliza, porque a gente sofre antecipadamente. Vamos viver um dia de cada vez. Então eles estavam ali desistindo daquilo que Deus tinha para eles, por causa de gigantes que nem tinham enxergado eles ainda. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, sabe por quê? Sempre haverá gigantes. Agora você fala, aleluia, Jesus, glórias ao Senhor. Sempre haverá gigantes, sempre. Sempre haverá Jezabéis para nos perseguir, mas sobretudo, sempre haverá a graça de Deus que nos empodera para vencermos e enfrentarmos os nossos medos. Não é o que a palavra diz? Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, por que diga ao fraco? Porque eu sou fraca mesmo. E em mim mesmo, irmãos, não tem força nenhuma, é zero força, é zero. Mas diga ao fraco, eu sou forte porque eu sou forte em mim mesma. Não, eu sou forte através daquele que me fortalece e que me capacita e que me empodera para vencer os gigantes que se colocam diante de mim. É isso, querido. Você é empoderado por Deus para vencer, ponto. Ele já nos deu tudo o que precisamos para vencer, ponto. Ele já venceu, aliás, por nós. Então vamos parar de sofrer um tiquinho. Porque Ele já venceu por nós. Deixa eu te falar. O pior que você pode pensar, que pode dar ruim na sua vida, Ele já venceu por você. No final vai dar bom, irmãos. No final vai dar bom, porque nós vamos estar com Ele na eternidade. Não tem jeito de dar ruim para nós, não. O diabo, ele pode até pensar como ele pensou talvez quando Cristo morreu na cruz. Pronto, acabou. Ele pode até pensar, mas a vitória já nos foi garantida. Nós já somos não vencedores, mas mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Ele nos diz que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem gigantes, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, irmãos, dá uma glória a Deus aí. Ele já nos deu a vitória. Entende? Todo gigante que se colocar diante de você, a partir de hoje, por mais que você sentir medo dele, vai com medo mesmo. Sabe por quê? Porque Ele já te deu a vitória.
Ele já está debaixo dos seus pés. Vai com tudo, porque Ele já te deu a vitória. Você é mais do que vencedor. Aleluia, Jesus. E aí, continuando aqui, para partir para encerrar, que eu já estou lá, meu Deus, esse relógio não me ajuda. O que acontece? Elias chega lá no monte Horebe. E quando ele chega lá, o que ele faz? Ele entra na caverna. Ele entra na caverna e passa a noite na caverna. E aí vem a voz do Senhor a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui? Olha a pergunta de Deus para ele. O que você está fazendo aqui? E aí Elias responde para ele aquele discurso que a gente já leu: tenho sido muito zeloso para com o Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel quebraram a sua aliança, mataram todos os seus profetas, e só ficou eu, e agora eles querem me matar também. Ou seja, vai sobrar ninguém aqui. Vai morrer todo mundo, vai dar ruim de todo jeito, sabe? E aí ele se enche ali com as suas justificativas, né, diante do Senhor. Eu não estou dizendo, irmãos, que ele não estava se sentindo assim, porque o sentimento, muitas vezes no nosso coração, ele é real. O que não quer dizer que aquilo que eu estou sentindo é a verdade sempre, mas o sentimento era real, era assim que ele se sentia naquele momento. E ele estava ali naquela caverna das desesperanças, com seus dilemas, cheios de justificativas, e se sentindo sozinho. E aí, queridos, eu quero te dizer que todos nós temos uma caverna pessoal, onde muitas vezes nós nos escondemos fugindo dos nossos medos. E nos enchemos de justificativas diante do Senhor, na tentativa de convencer Deus que eu tenho motivo para estar ali naquele lugar. Aí a gente fala e fala, a gente quer convencer Deus, eu tenho motivo para estar aqui e para permanecer aqui. E foi o que aconteceu exatamente com Elias. Ele estava no seu limite emocional. E quando nós estamos esgotados emocionalmente, irmãos, a nossa percepção de mundo muda. Quem já teve depressão, sofre com alguma síndrome assim, síndrome do pânico, ansiedade, não é assim? A percepção da gente muda. Eu já tive crise de pânico. Nossa, pastor, tive, de vez em quando ainda tem, irmão. Vocês oram por mim, tá? Não me critica, não. Ora por mim. Às vezes, crise de ansiedade, sabe aquela coisa que vem assim, parece que vai te tomando, seu coração acelera, você adormece, você acha que vai morrer. E você fica daquele estado assim, difícil. A nossa percepção de mundo muda. Quando você tem crise de pânico, quem teve vai entender. Vem um medo tão grande no seu coração. Você não sabe nem do que nem de quem. Mas te dá um medo, que se você pudesse, você corria, sabe? E se escondia, literalmente, por causa do medo. E quando a gente está nesses momentos na nossa vida, nós somos tendenciosos a tomar caminhos errados, porque a nossa percepção de mundo, ela não está firmada na palavra de Deus, mas ela está firmada no medo que está dentro de mim, me dirigindo e me levando àquele lugar. É assim que acontece. E muitas vezes nós nos encontramos como Elias naquela caverna, com medo de tudo, se escondendo. E aí eu quero te perguntar, quais são os seus medos? Quais são as suas justificativas? Será que nós estamos tentando convencer Deus que a nossa leitura da situação é a verdade? Não, Senhor, é isso tudo aqui, ó. Então, estou sendo perseguido. Querem me matar, querem me destruir. É a nossa percepção, é a nossa leitura. Estou sozinho, todo mundo me abandonou. Ninguém me vê, ninguém me ama. Não é assim quando a gente está nessas condições que a gente se sente? Pois é. E aí, a resposta do Senhor para Elias é: o que você está fazendo aqui? Deus não alisou Elias naquele momento também não, irmãos. O que você está fazendo neste lugar? E sabe qual foi a palavra do Senhor para ele? Sai dessa caverna. Sai dessa caverna. E se coloca lá na porta, lá na frente, se levanta, porque eu vou estar passando. Aí não é o seu lugar. Então chega de sentir medo, chega de se sentir sozinho, chega de ter pena de você mesmo. Ainda não acabou, ainda não é o fim,
ainda tem muita coisa para você fazer. Sai desse lugar. E aí você, como o texto diz, que veio um vento forte, Deus não estava no vento. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Aí de repente, a Bíblia diz que veio o som de uma voz de um sussurro. Um sussurro suave. E pergunta para Elias a mesma pergunta. O que você está fazendo aqui? Todos esses fenômenos acontecem, mas Deus não estava neles. Por quê? Deus conhece a nossa estrutura. Aquele momento, Deus olhou para Elias e falou: amor, eu vou ter que ir como um sussurro. Irmãos, o homem estava tão mal, que o Senhor veio como uma brisa, para trazer refrigério. Em muitos momentos na Bíblia, inclusive naquele mesmo monte, que é o Monte Sinai, é o mesmo monte, Deus veio com fogo, o monte tremeu, e a Bíblia nos diz que a glória de Deus desceu e sacudia aquele monte, e queimava e saía fumaça. Deus às vezes vai se movimentar nas nossas vidas assim, no fogo, no calor da provação, no meio da tempestade, para nos levar a uma dependência dEle, mas existem momentos que vai ser o sussurro. Que Ele vai alcançar seu coração com um sussurro e te perguntando: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo neste lugar, nesta caverna? O que você está fazendo neste lugar de medo que tem roubado você do propósito de Deus? O que você está fazendo lá? Irmãos, eu sei que eu estou me excedendo no tempo, mas eu preciso concluir aqui, eu não vou parar no meio do caminho. Essa é a pergunta do Senhor para nós. O que você está fazendo neste lugar? Que tem privado você de viver o propósito de Deus. Você acha que a caverna te protege? Ela não te protege. Ela te isola. Ela tem o poder de destruir sonhos e chamados. Irmãos, e para viver o chamado de Deus para nós, nós vamos ter que nos expor aos riscos. Tá? Às vezes a gente quer fugir de todos os riscos, mas para viver o chamado de Deus para nós, nós vamos ter que nos expor aos riscos. Deus ali, quando Ele pergunta, Ele faz a mesma pergunta para Elias, e Elias dá a mesma resposta para ele. Deus sabia o porquê? É óbvio que sabia. Eu não sei o que Deus estava querendo trabalhar, se era Deus dando a chance para ele, tipo assim: meu filho, é isso mesmo que você quer? Você quer desistir? Pode. Você quer desistir? É isso mesmo que você quer? Deus fez a mesma pergunta para ele, talvez Ele está fazendo a mesma pergunta para você hoje. O que você está fazendo neste lugar? Neste lugar de medo, de insegurança, de isolamento, que tem roubado de você o chamado e o propósito de Deus. Elias dá a mesma resposta para o Senhor. Então o Senhor entendeu, irmãos, que Elias chegou no limite dele. O Senhor entendeu? Deus entende os nossos limites, entende, irmãos. Deus, Ele não puniu Elias por isso, não. Ele não puniu. Ele deu a chance para ele. A mesma pergunta. Por quê? O que você está fazendo aqui? E ele deu a mesma resposta. E Deus olhou e entendeu. Ele chegou no limite dele. E aí, Deus dá 3 tarefas para Elias, como o texto nos diz, das quais ele estava tão desistido que ele não conseguiu cumprir todas as tarefas, que era ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel e ungir Eliseu. Ele não conseguiu cumprir as 3 tarefas. Ele sai dali, ele encontra Eliseu, e aquela cena que você sabe, ele joga a capa dele, que era sinônimo de autoridade transferida, ele joga a capa dele sobre Eliseu, tipo assim: toma aqui agora, é com você, querido. Toma que agora é a sua vez. O Senhor, ele entendeu que Elias tinha chegado neste lugar. Só que o Senhor, Ele não atesta o argumento de Elias. O Senhor viu o sentimento do coração dele. O
O Senhor sabia que ele estava cansado, esgotado, que ele chegou no limite das forças dele. O Senhor sabia, sim. O Senhor sabe, irmãos, das nossas forças. Ele conhece os nossos limites, irmãos. Ele conhece. Agora, o Senhor não abonou o argumento de Elias. O Senhor deu as direções para ele do que ele tinha que fazer. E o Senhor disse para ele assim: agora, querido, eu conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Ou seja, você não está sozinho não. Você é especial, mas você não é a última bolacha do pacote não. Ainda tem aqueles que não se dobraram. Ainda tem os remanescentes ainda. Ainda tem os meus remanescentes. Então, queridos, Deus entende o nosso limite. Entende. Deus entende os nossos limites. Agora, a obra de Deus não para porque eu parei. Não para. Se eu parar, mais o Jorge, se nós pararmos, se nós chegarmos no nosso limite e pararmos, essa igreja aqui não vai acabar por causa de nós não, irmãos. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Amém. Sabe por quê? Porque o reino é maior do que eu e do que ele. Então, se um dia nós chegar no limite e parar, vocês continuam, porque vocês são os remanescentes que vai fazer o bonde andar. Entende, irmãos? Se você desistir do seu chamado, se você se esgotar a ponto de não conseguir, se você desistir de liderar, a área que você lidera não vai acabar não. Deus entende? Entende. Deus nos entende. Mas Ele bota outro no nosso lugar. É o reino, irmãos. O reino é maior do que nós. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. É tudo sobre Ele. Ele nos dá a honra de podermos fazer parte disso. Mas é tudo sobre Ele. Ele entendeu a condição de Elias. Ele não puniu Elias por aquilo. Ele não puniu. Ele entendeu. Deu a tarefa para ele. Vai lá agora então. Ok. Você chegou no seu limite? Ok. Mas você vai lá ungir Eliseu no seu lugar. Porque ele vai fazer o que você não terminou de fazer. Inclusive Eliseu teve que terminar o que Elias não terminou de fazer. Não terminou. Ele vai colocar outro para fazer aquilo que era para você fazer. E aí, irmãos, não adianta a gente orar depois também não, tá? Porque às vezes a gente acaba, a gente desiste, quer que tudo acaba porque eu desisti. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Entende? Deus entende o nosso limite? Deus entende. Só que Ele espera de nós e Ele está nos dando a chance e a oportunidade, queridos, de continuar caminhando. Amém, irmãos? Ele está te dando a chance. Talvez você entrou por aquelas portas hoje esgotado, cansado, cansada, e você olha para você e fala: meu Deus, eu não tenho força para sair desse lugar. Eu estou nessa caverna do medo, da insegurança, da depressão. Ah, irmãos, como isso tem sido algo palpável nos nossos dias, que tem aprisionado pessoas nesse lugar do medo, da insegurança, da depressão. Talvez você entrou aqui nesta noite exatamente assim, neste lugar de fuga. Mas você hoje tem a chance de sair deste lugar. Ouça a voz do Senhor perguntando para você: e o que você está fazendo aí? Sai. Sai, fica de pé aí no seu lugar, queridos. A gente já vai partir aqui para o encerramento. Se expor pode trazer riscos? Sim, pode. Mas permanecer na caverna pode custar o seu chamado. E aí? O que você vai escolher? Se expor é difícil? É difícil. O que é mais difícil para você? É se expor para que o Senhor traga cura, para que o Senhor renova as suas forças?
Ou é permanecer nesse lugar, morrendo aos poucos cada dia, na caverna do medo, desistido, porque você olha e não vê mais vida para você. Deixa eu te dizer, o Senhor está chamando pessoas aqui dizendo: sai deste lugar, sai deste lugar, porque ainda tem muito para ser feito em você e através de você. Sai deste lugar. Deus está chamando pessoas aqui, irmãos, para sair deste lugar de esgotamento, de medo. Se você é uma delas, e se você quiser sair do seu lugar e vir para cá, eu quero orar por você. O Senhor está chamando você: saia deste lugar, porque essa caverna tem o poder de te matar, de matar os sonhos, de matar o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Então, se tem alguém aqui hoje que está neste lugar desistido, talvez é você, querido. Sai do seu lugar e vem aqui, se exponha. É difícil se expor, sim, mas morrer neste lugar é pior. E Deus está nos dando a chance de nos expormos diante da presença dEle, para que Ele venha com a intervenção do alto, para que Ele renove as suas forças, para que Ele cure as suas feridas, para que Ele te alimente, te coloque de pé, para que então você possa continuar a sua jornada. Sai do seu lugar. Tem mais gente aqui, irmãos. Tem mais gente aqui, irmãos. Sai do seu lugar, vença o seu orgulho. Sai do seu lugar, irmãos. Quebra esse ciclo hoje, em nome de Jesus. Rompa com o ciclo da caverna, da fuga, do medo, da depressão na sua vida. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar e se achegue aqui. Chega para frente, sai do seu lugar, gente. Deus está chamando você para um novo tempo. É tempo de romper as cadeias que te prendem. Você não precisa permanecer neste lugar. Talvez você se olhe, você se reprova. Como eu posso estar assim, irmãos? Eu já fui essa pessoa. A pessoa da caverna, que se escondeu, porque eu não queria me expor mais. Eu não queria ser mais ferida. Eu não queria me machucar mais. Eu não queria mais sentir medo. E o Senhor um dia veio a mim com essa palavra aqui, e Ele me disse: sai deste lugar, porque senão Ele vai matar você. Ele vai matar o meu chamado para você. E se você não sair, eu vou levantar outro para fazer aquilo que eu tenho para você fazer. Então, se você está com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque Ele disponibiliza o poder do alto sobre a sua vida para vencer. Eu queria chamar os líderes para orar aqui com imposição de mãos sobre eles.